Saudações a todos! Vamos começar a nossa reflexão buscando no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeado por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. E Kardec então pergunta, mais uma vez: assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a esta mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Inclusive Paulo de Tarso fala, que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, E na questão seguinte: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Prestemos muita atenção nessa resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, aqui está um alerta, no sentido de que os espíritos podem acompanhar nossos pensamentos quando lhes interessar, Podem interferir nos nossos pensamentos quando lhes interessar, Podendo, então, acompanhar os nossos mais íntimos pensamentos, aqueles que muitas vezes queremos esconder até de nós mesmos. E nos alertam também que a influência é tão grande que muitas vezes são eles que nos dirigem. E Kardec então pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Mas, na verdade, essa incerteza de nós não sabermos de onde vem o pensamento, se vem de nós, se vem do espírito, é uma incerteza positiva, porque a nós cabe a liberdade de escolha das nossas ações e também dos nossos pensamentos, daquilo que queremos alimentar em termos de pensamentos, agasalhar determinados pensamentos, mantendo-os, muitas vezes tornando-se até ideias fixas. São escolhas nossas, Temos o livre-arbítrio. Então é importante que venha uma sugestão, boa ou má, se a nossa sintonia é num padrão vibratório mais elevado, vamos captar as boas inspirações, Os bons aconselhamentos, cabendo a nós escutá-los ou não, Da mesma forma, quando estamos numa sintonia com um padrão vibratório mais inferior,
podemos captar pensamentos altamente infelizes, destrutivos, né? E que vão nos trazer um grande mal, mas a escolha continua correndo por nossa conta, né? Então, baseado nisso, nessa influência que os espíritos exercem sobre nós, né, sobre os nossos pensamentos, que tudo começa no pensamento, nós vamos buscar numa crônica, num fato relatado por Silveira Sampaio, quando espírito, né? Porque Silveira Sampaio esteve aqui entre nós, desencarnou em 64, né? E no plano espiritual continuou ali um grande escritor e com esse interesse em nos trazer crônicas, as notícias, situações do além, né? Então nós vamos ver agora uma que ele chama no livro Bate-Papo com o Além, As Corridas. E aqui nós vamos ver, se trata de uma corrida no hóquei, né? Nós vamos ver que existe uma influência muito grande, né? Então é mais um dos tantos exemplos que nós temos para percebermos como se dão essas influências. E com isso nos cuidarmos mais, né? Então vamos lá. Vocês já foram assistir a uma corrida de cavalos à noite? Bonito, não é? A grama verde, bem tratada, o cenário regiamente iluminado, a multidão bem vestida que lota as dependências do prado. Como é agradável! Ver a elegância das mulheres bem cuidadas, o porte bem escovado dos cavalheiros e bater um papo com os amigos. Pode-se falar de tudo sem preocupação. De teatro, de cinema, de política e até de negócios. Pode-se fazer um esquema infalível para as apostas e saborear as emoções do turfe. Durante o espetáculo, as emoções, os rostos contraídos, a dissimulação na derrota, a alegria orgulhosa da vitória. É bonito, não é? Bonito e agradável. Eu, quando na terra, por vezes, gostava de ir até lá. Nunca fui expert no assunto e confesso que o jogo não me atraía, mas observar as pessoas, os tipos, as emoções, sempre me agradou. Quem gosta de escrever não tem melhor motivo para seus argumentos do que o ser humano, sempre imprevisível e original. Tão original que, por muitas vezes, a realidade acaba excedendo a ficção. Mas escrever requer conhecimento da personalidade, e em nenhum lugar se pode observar as criaturas como nesse belo espetáculo, com os lindos e bem cuidados puros sangues, seus jóqueis coloridos e franzinos, galopando com garbo e ligeireza. Assim, desse contato nascem por vezes nossos personagens e vivem na realidade do povo. Visitando a Terra agora, para mim muito diferente de como havia quando vivia na carne, redescubro encantos novos. Vejo-a multidimensionada. Além do mundo mais denso de vocês, vejo o meu mundo, a dimensão de vida onde me encontro, e isso modifica tudo. Como explicar? A densidade do mundo material limita a percepção dos homens, reduzindo-a quase aos 5 sentidos, que estão, por sua vez, dimensionados em faixas restritas e limitadas. Nenhum homem pode ver um micróbio a olho nu. Não os vemos. Aliás, nós os vemos. Podem entender? Nós vemos a matéria densa da Terra mais intimamente. E, além disso, a matéria mais rarefeita do mundo onde estamos agora, surpreendentemente sólido e objetivo para nós.
aqui é um ponto interessante, né? Porque nós sabemos que a matéria do plano espiritual é infinitamente mais rarefeita que a do nosso plano aqui material. Rarefeita para nós, porque para os espíritos que lá estão, é sólido, surpreendentemente sólido e objetivo para nós. Nós, ele se refere aos desencarnados. Continuando. Parece complicado? Parece apenas, porque é tudo muito natural. Como se tivéssemos possibilidade de colocar uma nova lente em nossos olhos, mais potente, mais clara. Pois é, isso muda muito a paisagem para nós. Já dizem na Terra que nem tudo que reluz é ouro, e posso afirmar que é verdade. Aprendi nessas visitas que tenho feito ao nosso querido mundo terreno, como a beleza e a calma da natureza atenuam a realidade do pensamento humano. Podemos ver um infeliz alcoólatra estirado na sarjeta, mas a paisagem ao redor continua tranquila. O céu pode estar azul, as flores podem recender perfume e os pássaros continuam seus cantos alegres e festivos. Há calma e paz ao redor dele. Isso ocorre do nosso lado. Podemos ver o quadro completo que a bondade divina vetou à curiosidade humana. Os vírus que corroem o organismo, a degeneração dos tecidos, a emanação de energia negra e viscosa de sua mente, sem falar dos companheiros infelizes que coabitam aquele corpo. Então, ele está dizendo aqui que a lente é muito mais poderosa, né? Eles conseguem perceber o quadro completo. Pela bondade divina, nós não vemos, né? E senão nós não teríamos condições de desenvolvermos as nossas tarefas se os nossos olhos alcançassem essa realidade mais sensível, né? Agora, o espírito alcança, né? Eles podem ver os vírus corroendo o nosso organismo, desde que eles se interessem e canalizem o seu olhar para isso, né? Podem ver a emanação de energia negra e viscosa da mente, quando estamos pensando ali de uma maneira inferior, nociva, né? E sem falar, como ele diz dos espíritos infelizes, né? Que coabitam, quer dizer, que estão juntos àquele corpo, né? Por isso, podem perceber como a nossa paisagem é outra, bem diversa da que conhecíamos. Uma noite dessas, fui às corridas aqui em São Paulo. Acham que um fantasma que está se evangelizando não deve ir a esses lugares? Mas eu fui. Não para bisbilhotar, mas para saber como é. Sou curioso. Quem não é? Afinal, ninguém aprende sem investigar. Fui lá para observar e talvez escrever. Curiosidade literária. Confesso que me decepcionei. O ambiente terreno está bem modificado. A elegância de antes já não é uma constante. E nota-se a popularização do espetáculo. Não que eu seja snob, mas dava gosto ver o povo bem vestido. Entretanto, a beleza do local e do espetáculo ainda é a mesma. Só para mim ficou diferente. Surpreendeu-me a quantidade de trabalhadores do bem neste local. Então, ele ficou surpreso com a quantidade de espíritos bons lá no Jockey. Na realidade, cada uma das pessoas, em grande maioria, não estava só. Já entravam no prado acompanhadas por alguns elementos infelizes do nosso plano, o que colocava de prontidão os espíritos amigos e guardiões destas almas. Então, ele está relatando que tal a dificuldade deste ambiente, né, porque a grande maioria já entrava
já entrava acompanhada, né, de espíritos infelizes, né, mal intencionados, daí a necessidade de tantos espíritos bons, protetores, estarem lá apostos, né? Podem compreender? Diz ele. Cada um entrava com suas companhias habituais. Até aí nada de novo. Porém, o que me surpreendia é que havia um grupo de fantasmas que aguardavam suas vítimas lá dentro. Então, ele diz que entrarem com essas companhias, ele já estava acostumado a ver isso. Mas ele percebeu que tinha grupos ali dentro, né? Havia um grupo que aguardava os encarnados, as vítimas que chegariam. Segundo pude observar, era um grupo bastante numeroso que trabalhava em conjunto, sob a chefia de uma entidade de olhos brilhantes e magnéticos que, confesso, fez-me sentir um arrepio desagradável. Antes da chegada do público, eles já se tinham agrupado. Eu, naturalmente invisível a eles, o que sempre me delicia. E por que invisível a eles? Nós sabemos que o espírito ele só alcança no seu raio de visão espíritos do mesmo padrão vibratório ou inferior. Aqueles que estão acima do padrão vibratório não é visto pelo espírito, né? Então, o Silveira Sampaio não era visto por esses espíritos deste grupo. Reunidos, falavam animadamente, estabelecendo o plano de ação. Estarrecido, pude compreender que muitos deles, sofridos e revoltados, mostravam-se empenhados em um plano de vingança na revanche de outros tempos. Esperavam as vítimas deliberadamente com o fim de arrastá-las ao vício e à miséria material e moral. Então, eram espíritos vingativos que aguardavam aqueles que eram suas vítimas para fazê-los viciar-se, né, alimentando ali o vício, para levá-los à miséria, né, material, que é uma consequência do vício do jogo, né, e consequentemente moral. Acercando-me dos trabalhadores do bem, consequentemente, pelo vício, não pela miséria material, né? Porque muitos podem viver uma miséria material dignamente, né? Mas o objetivo aqui era arrastá-los ao vício e à miséria material e moral. Acercando-me dos trabalhadores do bem que discretamente se reuniam em prece, quando se fez oportuno, indaguei assustado. Eles vão mesmo atacar suas vítimas? Um simpático atendente respondeu solícito: não duvide, estão muito bem preparados. Para isto lutam há muito tempo. Fiquei preocupado. Não seria possível detê-los? De que forma? Falando com eles, esclarecendo, impedindo-os pela força, se preciso. O assistente sorriu com tranquilidade. Acha possível? Nunca esteve aqui antes, com certeza. Abanei a cabeça, meio sem graça. Ele continuou. Eles já foram advertidos de todas as formas possíveis. Não aceitam conselhos, estão revoltados, cegos. Não podemos intervir pela força. Não temos esse direito nem permissão. Cada um é livre para semear, né? Porque Deus nos deu essa liberdade, nós sabemos, é o livre-arbítrio. Então, eles nos aconselham, mas eles não podem impedir determinadas atitudes nossas, porque somos livres para semear, né? E, evidentemente, colheremos aquilo que semeamos. E a vítima, como pode se defender? O Silveira Sampaio pergunta. Eis o problema. De todas as formas, nós procuramos esclarecer, emitindo pensamentos bons, mostrando-lhes os perigos a que se expõem, alimentando paixões inferiores. Temos conseguido alguns resultados, mas quase sempre o indivíduo se atira ao vício prazerosamente, e a partir daí nada podemos fazer.
Os irmãos infelizes assumem o comando, concretizando seus objetivos de vingança e destruindo anos e anos de esforço para a redenção daquela criatura com a reencarnação. Que fazer? É a escolha de cada um. Somos livres para experimentar. Olhando as fisionomias sinistras e duras de alguns amigos que nos portões principais aguardavam suas vítimas, senti medo. Esqueci o espetáculo, o cenário da natureza, os trajes, tudo. Não há nada que possamos fazer, indaguei aflito. Nossos recursos são poucos, o ambiente mental aqui é difícil. Muitas vezes conseguimos influenciar os iniciantes, fazendo-os perder grandes quantias. Assim os afastamos temporariamente. Mas também nossos opositores lutam para que eles ganhem. Então, se conseguem, o indivíduo se entusiasma e mergulha na ambição e no vício. Quer dizer que temos de os fazer perder? Indaguei admirado. Claro! Se você perdesse desde o início, continuaria a jogar? Comecei a pensar que nunca tivera sorte no jogo. Sempre considerara isso um azar. Não é que foram bem? Que sorte! Minha defesa deve ter funcionado, porque senão, quem sabe, a estas horas eu estivesse em piores condições. Afinal, quem poderia pensar? Olhei o fantasma mal encarado que aguardava no portão. Ele espera a vítima que seu companheiro foi buscar, um jovem de 20 anos que já está envolvido completamente. Quer dizer que sua ação não se circunscreve a aqui? Certamente que não, o trabalho é mais completo. Elementos são destacados para acompanhar a vítima, trazendo-a para aqui. Ele poderia evitar? Certamente, se o quisesse, mas a essa altura, quando a simbiose já se processou, dificilmente terá forças para sair sozinho. Obsessão? Pergunta Nel Silveira. Sem dúvida, mas não podemos nos esquecer que a própria vítima, se é que podemos chamar assim, permitiu o envolvimento e até facilitou. Diante disso, o que podemos fazer? O trabalho de vocês é difícil e sacrificial, ajuntei admirado. Muitas vezes, não saímos do que vocês médicos chamam de profilaxia, porque o Silveira Sampaio também foi médico, né? Chamam de profilaxia, buscando evitar que façam novas vítimas, influenciando os iniciantes. Se conseguimos afastar alguns, nos consideramos satisfeitos. Sorri ante a alusão à minha profissão na terra. Não há o que se oculte desses amigos percussientes. Parei para observar. A noite estava linda, o céu cheio de estrelas, as luzes feéricas, os rostos alegres e os trajes coloridos das mulheres, sua joia, seu perfume, os cavalos belíssimos, garbosos, já se preparando para a largada. Tudo parecia alegria e tranquilidade. Vislumbrei entre todos os rostos um pálido e tenso, um jovem. Ao lado, o fantasma do portão, abraçando-o firme. Não pude mais tirar o olhar do seu rosto. As emoções sucessivas, a tensão, o desgaste emocional, o azar repentino, o dinheiro que furtara da mãe para jogar, senti náuseas. Onde a beleza da noite estrelada, onde o espetáculo elegante, onde o brilho do entretenimento social? Fiquei melancólico. Que fazer? Quisera trazer a vocês sempre alegres realidades, mas hoje escolhi sem querer um triste local para visitar. Podem me perdoar? Que fiquemos então com essas reflexões. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Vamos finalizar o capítulo 23, o voo de Ícaro.
Ícaro é o protótipo das pessoas que ultrapassam os níveis de possibilidade interior. Não aceitam a própria fragilidade de seu potencial e cedem ao ditador interno que as constrange a agir acima de suas possibilidades. Esse déspota interior representa uma autoimagem falsa, construída sobre qualidades que você ainda não possui. Muitas vezes, as asas de cera não são percebidas logo e de forma clara. Porém, quando notadas tardiamente, com certeza já se haviam instalado os sentimentos de fracasso, frustração e vergonha. Essas necessidades criadas artificialmente se revestem de uma aparente sensação de glória ou triunfo, nascidas só para compensar a vaidade e o orgulho, mas nunca conseguem atender ao verdadeiro coroamento da vida interior. Quanto mais a pessoa se exaltar com falsas qualidades e prerrogativas, mais se sentirá inferiorizada e rebaixada, com seus feitos improcedentes e obras injustificáveis. O voo de Ícaro resulta em uma busca de enganosas realizações. Ao vencer as alturas, ele presumiu que tinha consolidado sua idealização efêmera, mas foi surpreendido pelos raios solares que desmancharam a cera da ilusão. Como estavam ainda adormecidas suas reais potencialidades latentes, perdeu a sensatez e o equilíbrio, destroçando a si mesmo. Voou alto demais. O sentido dessa história mítica é claríssimo. O Sol, estrela provedora da vida na matéria, representa as leis da natureza obedecendo à divina providência. Esse astro-rei, lei natural, guia os homens em sua marcha evolutiva e corrige suas incoerências. Por isso, queima-lhes as asas idealizadas, conclamando-os ao equilíbrio e ao bom senso e utilizando-os sempre que preciso, da decepção ou da desilusão. O homem só se liberta através do próprio trabalho interior. Nenhuma tarefa é maior ou melhor que outra. Somente aquele que descobriu seu dever na terra é que pode ser libertado da cruz da causa e efeito, a qual a ignorância de si mesmo o pregou. E assim nós finalizamos a primeira parte desse livro, onde pudemos analisar as orientações dadas por Lourdes Catherine, em uma situação de realização de suas tarefas e contatos mediúnicos na casa espírita. Então foram abordados muitos pontos, com certeza tivemos a oportunidade de nos identificarmos com alguns dos orientados e suas dúvidas, dificuldades, pensamentos limitantes que atrapalharam a vivência da doutrina com Jesus. Nessa segunda parte, Batuíra vai lançar os apontamentos que representam a sua vivência e de outros ceareiros no grupo espírita, onde receberam lições notáveis de benfeitores como Bezerra de Menezes, Emmanuel, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo e outros, muitos mais. Ele deixa claro que não é um guia de boa convivência, mas a apresentação de conceitos transmitidos pelos sábios instrutores da vida maior para facilitar o trabalho dos cooperadores do bem, que fazem parte de uma só família, atuando na intimidade do lar de Jesus, para que possam saber agir quando a tempestade de discórdia derramar na lavoura da lide comum desordem, desânimo, deserções e acusações. Cada capítulo tem uma citação do Novo Testamento e foram todas selecionadas pelo autor espiritual e extraídas da Bíblia de Jerusalém, edições Paulus. Capítulo 24. As ovelhas do bom pastor. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. João 15:15. Uma das principais simbologias usadas pelo cristianismo é a da liderança, representada por um pastor e suas ovelhas. O Cristo tem sido apresentado durante os séculos como o bom pastor, e a humanidade, o seu rebanho, o conjunto de fiéis a ser dirigido ou orientado por ele.
Todavia, precisamos entender que o mestre é diferente do líder paternalista ou autoritário, que age no pressuposto de que as criaturas devam ser conduzidas aos empurrões, a golpes de um cajado ou com um cão pastor nos seus calcanhares, com a finalidade de não se desviarem da rota certa. O conceito de guia benevolente ou de pastor das almas é verdadeiro, no que se refere à solicitude infinita de Deus por intermédio de Jesus para com suas criaturas, porém não deve ser entendido como atitude paternalista, quer dizer, dominação sufocante, objetivando a obediência cega. Atualmente, sugere-se que os líderes não sejam protecionistas e que jamais utilizem a frase "estou fazendo isso visando apenas o seu próprio bem", a fim de impor furtivamente suas ideias de direção e comando. Os aprendizes do Evangelho não se desenvolvem num clima de servilismo patético, ou seja, não devem ser conduzidos como ovelhas incapazes e inertes ao som impositivo de um estalido da chibata. O aprisco seguro, os campos de pastagens e as fontes de água límpida são fatores a serem estimulados pelos dirigentes espíritas aos ceareiros iniciantes, e não os regimes de austeridade paternalista caracterizados pela tendência a uma eterna passividade que impede o desenvolvimento da própria manutenção física, psíquica e espiritual das criaturas. Acreditamos que a rebeldia está submetida às forças educadoras da providência divina, razão pela qual ninguém precisa forçar ou literalmente conduzir os outros ao caminho certo. No momento exato, as leis naturais farão isso. Um núcleo espírita cristão cresce quando todos se unem com a disposição de desenvolver suas habilidades sem qualquer rigorismo ou imposições. Há quem acredite que um grupo apenas floresce quando as cabeças pensam de forma idêntica. A prática tem demonstrado o contrário. Companheiros de índole e habilidades diferenciadas obtêm resultados surpreendentes nas tomadas de decisões e encontram com maior facilidade soluções criativas. Nas searas de ação no bem, não conduzamos os trabalhadores ao redil da mesmice, mas sim às atividades da messe generosa da criatividade e do progresso interior. O maior desrespeito para com o companheiro de jornada está na tentativa de o constranger aos nossos pontos de vista, sem considerar o que ele pensa, quer ou necessita. Manter um comportamento desinteressado pelas aspirações de liberdade manifestadas pelos liderados, ainda que no intuito de beneficiá-los, é negar-lhes o direito básico à dignidade individual. O Nazareno não conquistou as multidões que o seguiam sendo prepotente ou desinteressado de suas necessidades. Ele ouviu apelos e respeitou as criaturas. Por isso, não agiu sozinho. Arrebanhou inúmeros candidatos ao entendimento da Boa Nova, pois não poderia transmitir sua mensagem particularmente a cada pessoa. Inspirou colaboradores e, assim, criou discípulos, que, por sua vez, incentivaram outros obreiros ao serviço na via de luz. O comando do bom pastor não implica obediência impensada a que se ame o próximo. Ao contrário, sua liderança induz as pessoas a amar ao próximo espontaneamente. Todo ensinamento na missão do mestre reveste-se de profunda expressão figurada. Já não vos chamo servos. Serviçais prestam serviços e apenas obedecem às ordens, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos. Amigos compartilham sentimentos e ideais e participam das atividades de modo voluntário. Tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Na amizade e no amor se repartem os bens imortais da alma. Os verdadeiros líderes iluminam o lado positivo de seus liderados, revelando o que neles existe de bom, incentivando-os ao crescimento. As ovelhas do rebanho do Senhor são convocadas ao aperfeiçoamento de seus sentidos interiores para que possam, por si mesmas, perceber e interpretar
onde estiverem a voz do comando amoroso do bom pastor. Batuíra. Capítulo 25. Nas lides da direção. Servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Efésios 6:6. Quem dirige nunca agrada a todos. Na tarefa da direção de qualquer empreendimento, seja na área filantrópica, na religiosa, seja na financeira, quem segue à frente quase sempre leva os louros dos elogios justificados ou as críticas maldosas e sem nenhum fundamento. No entanto, quando temos um propósito inabalável e uma consciência tranquila, podemos nos proporcionar o direito de ignorar aplausos e acusações indébitas. O dirigente deverá prosseguir estabelecendo sempre o ritmo de seus empreendimentos e realizações segundo seus próprios passos, e fundir no exercício desse mistério amor e ponderação, entendimento e determinação, para que a equipe da qual participa e orienta não hesite diante das decisões e metas assumidas em grupo. Muitas vezes, por falta de confiança em si mesmo, o líder deixa-se envolver por opiniões alheias, perdendo assim a visualização do objetivo maior. A obra pertence ao Cristo e não a nós. Quem comanda, porém, deve dar conta da importância do trabalho que está em suas mãos. O condutor não poderá olvidar que não ficará melhor nem pior com as condecorações da aprovação ou com os gestos da censura e reprovação dos outros. Continuará sendo ele mesmo, com seu modo de atuar e com suas possibilidades naturais de sustentar a obra. Os que lideram devem olhar para trás o tempo todo, pois fica quase impossível caminhar com segurança e trabalhar para o engrandecimento da organização com os olhos voltados para antigos desentendimentos e dissabores provocados pela opinião das pessoas. É muito difícil ser produtivo quando estamos constantemente preocupados com o que os outros estão falando ou julgando de nossa atuação e capacidade. Grandes realizadores ficam acima das maledicências e não permitem que elas prejudiquem suas atividades cristãs. Se o Mestre querido não conseguiu agradar a todos, quem somos nós para querer atingir tamanho objetivo? Não será pretensão de nossa parte? Contudo, não nos esqueçamos de que quando operamos em equipe e obtemos sucesso, devemos considerar-nos dignos de comemorar a vitória. Essas comemorações não devem ser suprimidas e proibidas, mesmo quando criaturas inescrupulosas as denominem de atitudes orgulhosas ou de elogios egoísticos. Expressar sentimentos de alegria e união compartilhados por toda a equipe é prática salutar que nunca deve ser abafada. De acordo com a feliz expressão do apóstolo, não somos convocados para agradar os homens, mas sim para atender à vontade de Deus. Dessa forma, se adotarmos efetivamente o aprendizado com o Mestre Jesus, penetrando o santuário da alma dentro de nós mesmos, aí encontraremos as noções de ponderação e senso de justiça aplicáveis nas lides de direção que o Senhor nos destinou. Em razão, pois, desse trabalho de liderança, não devemos dar ouvidos às conversações descabidas que proporcionam desentendimento e balbúrdia. Evitemos mágoas e ressentimentos para manter o equilíbrio do grupo na força comum, reduzindo a atmosfera de instabilidade com nossas preces e obrigações do dia a dia. Imediatamente começaremos a aliviar as tensões negativas nas áreas de ação no bem, às quais estamos vinculados no labor de nossa redenção. Batuíra. Capítulo 26. Lutas contra o tédio. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. 1 Coríntios 5, 6 e 7. A direção da casa espírita não poderá perder de vista a motivação dos seus dirigidos.
Deverá observar e avaliar sempre as necessidades dos trabalhadores e cooperadores da seara onde milita. Obviamente que não conseguirá satisfazer a todos, mas poderá, de maneira hábil, perscrutar desejos e vocações a fim de distribuir as tarefas com coerência e objetividade. Alguns serviços podem tornar-se absolutamente enfadonhos depois de certo tempo, aumentando a insatisfação dos servidores. Permitindo-se, porém, espontaneidade e certa dose de autoexpressão aos ceareiros, eles se sentirão encorajados a manifestar o conjunto das coisas indispensáveis à manutenção de seu bom ânimo. Existem necessidades básicas comuns a todos, como, por exemplo, consideração, atenção, segurança, proteção, estima e amor cristão. Outras necessidades existem, porém, de acordo com as tendências pessoais das criaturas, isto é, as consideradas de realização pessoal, que poderão ser supridas se o líder da instituição as perceber e compreender. Uma agremiação muito autoritária, onde a mensagem é obedeça a tudo que o mandam fazer, não traz motivação aos seus cooperadores. Dar a eles encorajamento para ser pensadores cristãos independentes é propiciar-lhes uma ferramenta importante contra o tédio e o trabalho enfadonho. Supridas as necessidades de realização íntima, os companheiros serão motivados à produtividade e ao envolvimento cada vez maior no trabalho do bem. Tarefas devem ser distribuídas e às vezes até redistribuídas, para que cada cooperador possa exercer a função com a qual tenha mais afinidade. Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa. Encontraremos novo fermento, desenvolvendo o espírito de equipe, aliviando o tédio uns dos outros, dividindo a carga da rotina e buscando, como alimento invisível contra a monotonia, os valores de nossa alma, núcleo de forças constantes, influenciando nós mesmos e os demais. Líderes inspiram liderados e dirigidos sugestionam administradores. Continuemos trabalhando, renovando nossas energias. Examinaremos nossas fadigas. Exterminaremos nossas fadigas. Forças que hoje se exteriorizam de nosso labor perseverante voltarão em breve tempo ao centro de nossa atividade do amanhã, dando-nos reconforto inesperado. O dirigente espírita nunca deverá se apresentar com a aura de infalibilidade, qualidade ainda inexistente na Terra, mas sim como um companheiro de serviço no bem, que usa sua experiência aliada às inspirações dos espíritos superiores. O bem maior estará intuindo o líder. Ele, porém, deverá observar que as necessidades entre os irmãos são diferentes, razão pela qual convém colocar cada alma no lugar que lhe compete. Jamais deveremos olvidar que, acima de tudo, Jesus Cristo está no leme da embarcação da nossa vida. O comandante distribui os serviços de navegação e os ceareiros observam as regras e decisões que assumiram espontaneamente, enquadrando-se com seus valores pessoais, para se tornarem eficientes e produtivos marinheiros do bem. Vatuíra. Muito bom poder observar o estilo diferente de cada um na abordagem dos problemas da casa espírita, dos ceareiros. Isso é muito importante para cada um de nós, para que possamos aprender a respeitar as pessoas com suas formas de expressão, da expressão do seu conteúdo interior. Isso facilita a convivência e a harmonia, não só na casa espírita, mas em qualquer ambiente. Uma boa semana a todos.